Bom, deixa eu avançar aqui os slides. Eu pedi que vocês resolvessem essa questão 6 aí. Como é que foi? Gente, eu estou vendo no aplicativo, vocês estão enviando qualquer coisa. Vocês tomem cuidado. Eu já corri. Falar rapidinho do teste. O teste já foi dado a nota. Eu já passei até para a Luísa. Mas amanhã, à tarde na minha folga, eu vou pegar o aplicativo e olhar o cálculo de cada um. Eu vou ter esse trabalho gigantesco. Se os cálculos não estiverem corretos, ou se eu perceber que vocês estão fazendo qualquer coisa, vocês vão perder a questão. Pelas respostas? Não. Todas as questões ali, elas necessitam do cálculo. E, hã, tiveram boas notas, tiveram notas que eu tinha certeza que ia acontecer. Que eu falei que eu alertei bastante. Cuidado com as questões da internet. Eu deixei as questões que estavam parecidas com a da internet e só que eu fiz alteração das questões. Eu fiz alteração dos valores e tudo mais. E só para ver como é que vocês estariam, eu coloquei a resposta que dava na internet. Não é que tinha gente que foi lá, investigou, encontrou a figura, foi lá e marcou a resposta? Pois é isso que eu estou dizendo para vocês. Então tenham cuidado. Então vamos lá, vamos perder tempo não. Vamos começar aqui a correção. Então aqui, ó, em cada caso, determine a distância entre os pontos. Então só lembrando, para determinar a distância entre os pontos no plano cartesiano, você não vai desenhar o plano cartesiano, por favor. Claro, claro, não tem problema não. Então vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte, qual é a fórmula? Aquela formulazinha aqui, ó, a distância vai ser igual a raiz quadrada que eu expliquei para vocês, que era foi o teorema de Pitágoras, aí ele foi adaptando e chegou aí nessa parte. Então, a distância vai ser igual ao que? X A, não foi isso? Menos x b ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Então, continuando. Então, era só usar isso daí. Vamos lá, então. Gente, quando vocês fizerem a avaliação, não fiquem preocupados. Ah, não vou olhar, não vou olhar as fórmulas, não. Vocês podem olhar. O problema é saber desenvolver. Eu sei que vocês vão olhar. Então, a prova foi justamente preparada para isso. Então, letra A. Temos aqui o seguinte. Então, ó, XA é a posição aqui, ó. Lembre-se que você tem o quê? O par ordenado que é XY. Quando a gente fala XA, é o x da primeira coordenada, e xb é o x da segunda coordenada. Então você vai ter aqui, ó, distância vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 menos 5 elevado ao quadrado mais YA. Você tem 4 menos 6 elevado ao quadrado. Então, aqui você tem a distância, vai ser igual a raiz quadrada de menos 3 menos 5 dá menos 8 ao quadrado, mais 4 menos 6 dá menos 2 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a, vai ficar 64, mais 4. A distância vai ser igual a
raiz quadrada de 68. E aí eu vou pegar esse 68 e vou decompor em fatores primos. Por 2 dá 34, por 2 dá 17. 17, como é primo, só é por ele mesmo que dá 1. Então aqui vai ficar assim, ó, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 17. Então isso daqui vai ser igual a 2 raiz de 17. Alguma pergunta até aí? Tá tranquilo? Aquele caso, vocês estão de posse da fórmula, pegou a fórmula, agora não saber usar a fórmula é porque não está assistindo a aula de matemática. Vamos ver a letra B. Distância vai ser igual a... Eu vou ter aqui 4, e aí ter cuidado com o sinal, viu? Então, 4 menos 0, é isso, ao quadrado, mais menos 3 menos 0 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a 4 menos 0, vai ficar 4 ao quadrado, mais menos 3 menos 0, vai ficar menos 3 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 16 mais 9. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de 25, que vai ser igual a 5 unidades. Tá aí. Vocês tiveram dificuldade para resolver essas questões? Responde aí para mim. Pronto. É só exercitar. É questão de fazer e repetir e repetir. Até a mesma questão, gente. Pega ela e repete várias vezes que vocês conseguem. Vamos lá. Letra C. Vamos lá. Distância vai ser igual a raiz quadrada. Vocês vão hoje fazer mais uma outra formulazinha que a gente vai calcular o ponto médio. Então vai ter uma outra fórmula, só que ela é bem mais simples do que essa daqui. Então, vamos lá. Eu vou ter xa, vai ser 0 menos 1, não é isso? Então, 0 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 0 ao quadrado. Então, a distância vai ser igual a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Tá aí. 1 mais 1. Isso é bem rápido. A distância vai ser igual a raiz quadrada de 2. E acabou aí. Continuando. Letra D. Letra D eu vou ter raiz quadrada. Depois você pega o início na aula gravada. Assim que eu terminar, é porque eu dei aula para o 8º ano, eu vou postar os dois ao mesmo tempo. Então assim que eu terminar eu edito o vídeo e posto. Vai lá. Então D vai ser igual a 6 menos 1 ao quadrado mais 10. E aí, cuidado, ó, menos 4 ao quadrado. Muito cuidado com esses sinais, que nesses casos aí é o que pode prejudicar os cálculos de vocês. Então, ó, então aqui eu vou ter 5 elevado ao quadrado, mais, aqui vai ficar 10 mais 4, 14 ao quadrado. Então, é nesse tipo de questão que você tem que prestar atenção.
Então, D vai ser igual a raiz quadrada de 25 mais 196, é isso mesmo, 196. 25 mais 196, aqui vai dar 201, 221. Isso mesmo. Será que é possível 221? Simplificar, não é par. 2 mais 2, 4 mais 1, 5 não é divisível por 3, não é divisível por 5. Dividido por 7 também não é por 7, não dá. Ele parou por aí mesmo. Ele não é mais possível extrair fatores do radical, então acabou. Raiz quadrada de 225, 221. Ok? Então a gente vai agora para o assunto novo. Mas olha só, assim que terminar essa aula, se eu não me engano, faltaram duas questões para eu resolver. Eu vou explicar, depois eu resolvo, que foram as questões 8 e 9 da página 84 e 85. Aí depois eu volto e respondo elas. Essas aí, ó, 8 e a 9 que nós não fizemos ontem. Vamos ao assunto novo. Coordenadas de um ponto médio de um segmento. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar quando nós trabalhamos com segmento de reta, o que é um ponto médio de um segmento de reta? Então, se eu tenho um segmento de reta, por exemplo, um segmento AB, que mede 25 centímetros, é complicado, viu? Se eu tenho um segmento AB que mede 25 centímetros, e eu quiser saber, olha, qual é a distância de A até M, sendo que M é ponto médio, como é que eu faria para descobrir? Essa é a pergunta mais simples de todas. Vocês veem isso desde o sexto ano. Qual é a distância de A até M? Se de A até B mede 25 centímetros. Justamente. Então, ponto médio, gente, para saber a medida do segmento, de A até M, eu vou pegar 25 e vou dividir por 2. Então, nesse caso daqui, ó, eu vou pegar o comprimento total e vou dividir por 2. Então, dá 12,5. Não é isso? Pronto. É assim que vai funcionar o ponto médio no plano cartesiano. Eu vou pegar a distância, ok, desses dois pontos e vou dividir por 2. E aí eu vou saber onde ele se encontra, onde o ponto médio se encontra. Só que agora eu vou ter um ponto médio das coordenadas. Aí é que está o problema. Então vamos lá. Então nós temos aqui o seguinte. Então, ó, ele está demonstrando aí de uma forma muito mais generalizada para vocês. E para isso, basta determinar a partir de uma formulazinha bem simples aqui, ó. Toda vez que eu quiser determinar o ponto médio de um segmento, eu vou pegar, somar no plano cartesiano. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o A, que vai ser igual a 3,5. E eu vou ter o B, que vai ser 8,3. E aí eu quero saber qual é a localização, qual é a coordenada do ponto médio desse segmento. Basta pegar essa formulazinha daqui, ó. Ponto médio vai ser igual x, ó, A mais xb dividido por 2. Então eu faço assim, ó. 8 mais 3 ou 3 mais 8, tanto faz, dividido por 2. E depois eu faço
5 mais 3 dividido por 2. Então, as coordenadas do ponto médio vai ser o seguinte. 3 mais 8 dá 11. 11 dividido por 2 dá o quê? 5,5, não é isso? E 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, 4. Olha como é fácil. Acabou. Coordenadas do ponto médio. Só isso. A aula está gravada. Então você vai fazer o quê? x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Vamos ver? Vou fazer isso aqui não. Agora, cuidado. As coordenadas elas podem estar com valores negativos. Então aí resolve para mim aqui, ó. Eu quero encontrar o ponto médio da letra A, da letra C e da letra E. Resolve aí para mim quais são as coordenadas do ponto médio. Os outros B e D ficam para resolver depois. Um minutinho aí para resolver essas três letras, porque é uma fórmula fácil. Quais são as coordenadas do ponto médio de A, das letras A, C e E? Eu estou mudo porque estou esperando, viu, gente? Qualquer dúvida é só perguntar. Sempre. Se é ponto médio, então é sempre dividido por 2. Médio, meio. Você está dividindo ao meio. Então sempre vai ser dividido por 2. Diga. Ó, toda vez que você for dividir por 2, vai dar um decimal exato. Se não der exato, um número inteiro exato, vai dar um decimal exato. Nunca vai dar dízima, ok? Divisão por 2 ou dá decimal exato, ok? Ou um número inteiro. Não vai dar uma dízima nunca, então coloque ele na forma de decimal exato, não coloque ele na forma fracionária não. Faz aí as 3. A gente vai corrigir para ver se vocês fizeram correto.
Podemos? Para a gente não demorar aqui, eu tenho que explorar alguns probleminhas com vocês. Que isso que eu vou cobrar na atividade pontuada. Então, preciso explicar para vocês também não ficarem sem entender. Que essa parte é sempre fácil. Quando o cálculo é direto, é rápido. Mas eu tenho também que explorar os problemas que vocês têm que compreender. Não, olha só. Quando eu dei a primeira explicação aqui para vocês, ó, 3 mais 8 dá 11, dividido por 2 ficou 5,5, tá vendo? Não tem problema ficar decimal, não. Aí você separa por ponto e vírgula. Vou começar a resolver aqui. Vocês vão olhando. Se estiver no meio do caminho, vai lá e resolve. Vai resolvendo, depois olha se fez certo. Caso não entendeu, preste atenção na explicação. Então, olha lá. Ponto médio. Eu vou ter o quê? 2 mais 6 dividido por 2. O outro, eu vou ter 4 mais 8 dividido por 2. Então, aqui o ponto médio vai ser igual a 2 mais 6, 8, dividido por 2 dá 4. E aqui eu tenho 4 mais 8, 12, dividido por 2 dá 6. Tá aí. O ponto médio desse primeiro segmento da letra A. Vamos lá. Letra B. Ou letra B não, letra C. Eu vou ter menos 3 mais 4. Aí, cuidado com prestar atenção. Menos 3 mais 4 dividido por 2. E o outro eu vou ter 7 mais 6 dividido por 2. Então, ponto médio, deixa eu botar aqui igual. Eu vou ter menos 3 mais 4, não dá 7. Sinal do maior e subtrai. Dá 1, não é isso? Vai dar 1 sobre 2. Oi. Não dá 7, não. Olha lá as medidas. Ó, sinal do maior e subtrai. Fica atento. Entendeu? Menos 3 mais 4, sinal do maior e subtrai. Menos 3 mais 4 dá 1. Desculpa, é porque eu peguei. Olha aí, eu peguei da letra B. Eu peguei da letra B. Foi falta de atenção minha. No caso aqui vai ser 2 mais 5. 2 mais 5. Então vai ficar 7 sobre 2. Alguns livros, gente, aceitam assim, na forma fracionária. Então, tanto faz. Você pode colocar 0,5, que é a localização, e aqui vai ficar 3,5. Alguma dúvida até aí? Letra E. O ponto médio vai ficar em 0 menos 4, né? Isso dividido por 2.
E o outro vai ficar 0 menos 4, ó, né? 0 mais 7. Tem que prestar atenção, justamente. Se não prestar atenção, acaba fazendo, por um detalhe, acaba fazendo errado. Então, 0 mais 7. Pode ser, pode ser. 0 mais 7 e o outro vai ficar o quê? Menos 4 mais 3. Então, menos 4 mais 3 dividido por 2. Então, você vai ter o ponto médio. 0 mais 7 vai ficar 7 sobre 2. E o outro vai, vai ficar 3,5. E o outro vai ficar menos 4 mais 3, vai ficar menos 1. Não é isso? Então, vai ficar menos 1 sobre 2. Eita, aqui fica complicado para escrever. Então, aqui vai ficar 3,5, ponto vírgula, menos 0,5. Oi, foi Brenda que falou? Vamos lá? Vamos aqui a alguns probleminhas. Ó, só explicando o que vocês vão fazer depois sozinhos. Essa questão 11 é a mesma coisa da questão 10. Ok? A única diferença é que colocou as coordenadas a partir dessas letras aí. Quem é x, a coordenada de x é menos 3, 7. E y, que é a coordenada de y, 6, 0. Então, você vai determinar o ponto médio dessas duas coordenadas. Entendeu? Então, é a mesma coisa da questão 10. A gente precisa chegar nos probleminhas. Vamos lá. Eu vou explicar isso agora para vocês. Sabendo que o ponto médio do segmento AB tem como coordenadas 8 menos 3 e QA é 10 menos 10, determine as coordenadas do ponto B. Então, repare aí que agora você não sabe o valor das coordenadas de B. Então, a gente pode fazer assim, ó. Vamos fazer uma anotação para poder a gente fazer passo a passo. Ele deu que o ponto médio é quem? 8 menos 3. Depois ele disse que as coordenadas do ponto A é 10 menos 10. A parte que me interessa são as partes mais complicadas para vocês entenderem, porque vocês já sabem e já entendem como é que funciona a fórmula do ponto médio. Átila, só escreve o que é necessário, Átila, estou colocando aqui. E o ponto B é ele quer que você descubra. Eu não sei as coordenadas, então a gente pode chamar ó, de A e de B. Ok? Como é que a gente calcula o ponto médio mesmo? Ai, que coisa chata isso, viu? Vamos lá. Como é que é a fórmula? Como é que funciona a fórmula do ponto médio? Ponto médio é o segmento A mais o segmento B dividido por 2, não é isso? Pronto. Então, esse ponto médio aqui, ó, é essa fórmula daqui. O valor de A mais o valor de B, então, ó, esse daqui mais esse dividido por 2. Então, é o AX mais o BX dividido por 2. Então, quem é o AX? O AX aqui é esse 10, ó. Se eu falasse AY, seria o quê? O menos 10. AX é esse 10. E o BX é o A. É ele que eu estou querendo encontrar. E quem é o ponto médio?
O ponto médio, eu vou encontrar o primeiro de mx. Então vai ser esse aqui, ó, o 8. Ok? Então a gente vai substituir. Então 8 vai ser igual. Fiquem atentos. Então vamos encontrar primeiro o valor de x, que é esse aqui. Então 8 vai ser igual. Quem é ax? 10. Mais bx. Quem é bx? A. Dividido por 2. Pronto. Eu não precisava nem colocar mais esse parênteses. Deixa eu apagar eles. Reparou que ele virou uma equação? Pronto. O que você já tem aí, você já sabe resolver. Você pode resolver através daquela regrinha da proporção, o cruz credo, ó. Coloca um aqui de baixo e faz, ó. Tá vendo? Então 10 mais A vai ficar vezes 1, não é isso? E 8 vezes 2 vai dar o quê? 16. Ele virou uma equação. Então vai ficar 16, passou para cá, menos 10. Pronto, já encontrei o valor de A. 6. Encontre aí para mim o valor de B, baseado nessa mesma ideia. Só que agora você tem o quê? M de Y. Você vai encontrar o valor de Y, não é isso? Que vai ser o quê? A de Y mais B de Y dividido por 2. Encontre aí o valor de B para mim e depois determine aí para mim quais são as coordenadas do ponto B. Achou? Conseguiu quanto aí? Qual foi o valor? Oi? Menos 9? Quem é a Y? Menos 10, não é isso? Vai ficar menos 10 mais B. Concorda? E quem é MY? Ó. Então vamos ver. Então nós temos aqui. O livro aqui tem como o valor 4. Eu não sei o cálculo que ele não me mostrou. Pode ser que ele esteja errado, vamos ver aqui. Pode ser que você tenha errado algum sinal aí. Vamos ver aqui, ó. Então MY é menos 3. Então menos 3. Ele não tem um cálculo, vamos resolver. Foi o quê? Foi sinal, não foi então? Ah, ficar atento. Mas é isso que acontece com a gente mesmo, é normal. Então ficar atento. AY fazer com calma. AY é menos 10, então menos 10 mais BY, aí vai ser o B, dividido por 2. Então fazendo cruz credo aqui, vai ficar menos 10 mais B
vai ser igual a 2 vezes menos 3, menos 6. Então vai ficar B igual a menos 6 mais 10. Ah, aí, ó, onde você errou. Então B vai ser igual a menos 6 mais 10 dá 4. Ele está perguntando aqui, ó, quais são as coordenadas, então, do ponto B. As coordenadas do ponto B são essas aqui, ó. 6, 4. Pronto. Então, ficar atento aí. Deixa eu corrigir ali para quem está dando um print aí para ficar certinho. Aqui é um 10. Ok? O último probleminha aqui desse tipo de questão, eu quero esse daqui. Eu só vou dar uma dica, presta atenção aqui, ó. Eu vou ler a questão. Eu vou ler a questão e vocês vão resolver sozinhos. Vocês já sabem calcular ponto médio. A gente vai calcular ponto médio duas vezes aqui, se vocês perceberem. Considere que M é o ponto médio do segmento BA e defina as coordenadas de N, sabendo que ele é ponto médio de AM. Então vocês vão encontrar as coordenadas desse ponto médio aqui. Quando vocês encontrarem as coordenadas desse ponto médio, ele vai ser uma ajuda para você determinar desse ponto médio aqui, que é N. Eu não vou falar mais nada, agora é com vocês. 2 minutinhos aí para resolver. E aí a gente finaliza ponto médio. E eu vou resolver os outros probleminhas lá anteriores. E aí só vai faltar um assunto, que a gente termina na aula da semana que vem. Que é a área de um triângulo, que na verdade nós já vimos. A gente só vai acrescentar. Isso, você vai fazer de M e A. Aí vai ser o ponto, vai ser o N, as coordenadas de N. Entendeu? Vamos ver então? E aí, quem mais conseguiu? Vamos lá então. Mais alguém, gente? Tranquilo aí? Posso resolver? Agora, no final da aula, Brenda. Ah, mas depois eu vou postar a aula.
Aí você assiste ela de novo. Você assiste ela toda desde o início, certo? Vamos lá, preste atenção então no finalzinho aqui. Aí depois você pega a aula e assiste desde o início lá no YouTube. Vamos lá então, vamos conseguir. Como é o ponto médio aqui, como é que eu vou conseguir as coordenadas do ponto médio? Eu vou pegar o de A e de B, não é isso? Então vamos ter aqui M vai ser igual a 0 mais 8 dividido por 2. E aqui eu vou ter 1 mais 5 dividido por 2. Então, as coordenadas de M, eu vou ter 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2 dá 3. Pronto. Agora, para eu conseguir de N, é só usar o M e o A, não é isso? Então, N vai ser igual a 4 mais 8 dividido por 2. Isso. E 3 mais 5 dividido por 2. Então, as coordenadas de N vai ser 12 dividido por 2 dá 6. 3 mais 5, 8 dividido por 2. Pronto. Questão fácil, tá vendo? Então, dá um print aí nessa tela. Quem não conseguiu resolver, prestar atenção. Eu vou voltar lá à questão 8, da página 85. 84 e 85, que ela está distribuída, para poder mostrar para vocês outras situações, outros problemas que a gente vai ter que se deparar. Pronto, questão 8 aqui. A 7 eu resolvi, não foi? Vamos lá então, olha só. Aproveitar logo esse finalzinho aí de aula. Uma cidade foi planejada sobre um plano cartesiano. Um menino que mora num ponto das coordenadas -2, 1, deseja ir ao supermercado para comprar picolé. Analisando o mapa de sua cidade, ele percebe que existem 2 mercados nas redondezas. Porém, ele deseja seu deslocamento em linha reta, que seja o menor possível. Sabendo que o mercado A está no ponto 1, 2 e o mercado B está no ponto 1, -1, determine qual mercado o menino deve ir de acordo com seu critério. Então, ele tem que escolher o menor caminho em linha reta. Essa questão fácil, não é isso? É uma questão bem fácil. Eu vou ter que determinar... Isso, a gente vai ter que determinar o quê? Qual é a distância do menino para o mercado A e depois a gente vai desenvolver qual é a distância do menino para o mercado B. Então, quando a gente encontrar essas distâncias, nós vamos compará-las e saber qual delas é a menor. Então, vai ser uma questão fácil. Então, vamos ver aqui, ó. Então, do menino, vamos dizer assim, ó, do menino para o mercado A. Então, vamos chamar aqui, ó, de M até A. Essa distância vai ser o quê? A raiz quadrada, não é isso? Como é que a gente calcula a distância? Vai ficar 1. E aí, com a fórmula de distância mesmo? Já esqueceram a fórmula? Isso. Então vai ficar o quê? Isso. Pronto, então, do menino vai ficar -2, -1 ao quadrado. Mais, agora, da segunda parte, eu vou ter 1 -2, não é isso?
ao quadrado. Então, vamos lá. Do menino até o mercadinho A, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 1, dá menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado. Mais 1 menos 2 dá menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai ser raiz quadrada de 9 mais 1. Concordam comigo? Então, do menino até o mercadinho A, vai ser raiz quadrada de 10. Por enquanto, a gente não precisa resolver essa raiz quadrada daí, não. Deixa ela assim. Só se for um valor diferente, for um número inteiro o resultado do outro, e a gente desenvolve a raiz quadrada para ter uma ideia aproximada. Agora, do menino até o mercadinho B, eu vou ter o quê? Menos 2, menos 1 ao quadrado, mais 1, mais 1. Concorda que é 1 mais 1? Porque esse menos com menos aqui vai ficar mais. Então, ó, 1 menos 1. Então, fica atento a esses sinais daqui. Do menino até o mercadinho B, vamos lá. Então, vai ficar aqui. Menos 2 menos 1 vai dar menos 3 ao quadrado de novo. Então, menos 3 ao quadrado mais 1 mais 1 vai ficar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Então, do menino ao mercadinho B, eu vou ter 9 mais 4. Então, raiz quadrada de 9 mais 4, 13. Não precisa não. Ele está querendo ir para o mercado em linha reta, onde ele terá a menor distância. Qual mercadinho ele deverá escolher, o A ou o B? Olha aí a resposta, Brenda. Raiz de 13 e raiz de 10. Qual é a menor raiz? Raiz de 10 ou raiz de 13? Pronto. Raiz de 10 é qual mercadinho? Ali, ó, menino ao mercadinho A. Então, a resposta para essa questão, ele tem que ir ao mercadinho A. Ok? Que vai ser a menor distância.